Senhora, boa tarde ao senhor. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas à senhora e ao senhor por essa nossa falha técnica aqui, mas o problema não foi aqui da TVC, o problema não foi daqui do canal. Eu quero agradecer a Enel pela falha técnica de ter nos tirado do ar, porque faltou luz aqui no canal. Bom, vamos iniciar o nosso programa. Como eu faço sempre, agradecendo novamente a senhora e o senhor, a audiência, o carinho, a gentileza de estar conosco aqui nessa hora, dizendo que hoje vamos entrevistar o professor Fábio Verícius, vamos discutir vários assuntos que eu tenho certeza serão do interesse da senhora e do senhor. E eu queria começar o programa comentando o que eu já comecei a comentar antes da queda de energia, antes da falta de luz, tá? A respeito do ativismo judicial, ou do ativismo do judiciário. Daria mais ou menos no mesmo. Que eu falei, e eu postei inclusive isso hoje de manhã no Facebook, que isso me assusta a cada dia mais. E que o meu medo maior hoje é desse ativismo judicial, na medida em que um juiz do interior, um juiz de segunda ou terceira entrância, não é nem de primeira entrância, a primeira entrância é capital, ou seja, um juiz de início de carreira, com uma canetada, um juiz singular, fecha uma cidade, como fechou Búzios. Dá 72 horas para os turistas se retirarem da cidade, uma cidade turística que vive do turismo, da receita do turismo, e que vive da arrecadação de IPTU dos imóveis dos turistas. Búzios não tem outra arrecadação. Búzios tem uma parcelinha de royalties, e a educação é bancada e financiada pelo Fundeb do governo federal. Búzios tem 5 leitos de UTI, 4 respiradores. Gente, desde o início dessa pandemia, eu sempre digo que cuidar de vidas é tão importante quanto cuidar de economia. Por quê? Se não vai se morrer da doença, vai se morrer de fome. Claro que eu estou exagerando aqui um pouco, mas esse é o paralelo que tem que ser traçado. Não pode um juiz, com uma canetada, simplesmente fechar uma cidade. É excesso de poder, é exorbitância de poder. Quando eu vejo um ministro do Supremo, também com uma canetada, anular um ato presidencial que diminuía alíquotas de importação, não importa qual seja o produto, se é arma, se é uma caneca, se é um celular. Quando um juiz, com uma canetada, se arvora do poder presidencial, do poder do executivo, mais preocupado é motivo para nós estarmos ficando alertas. Quando um juiz, também de uma canetada, proíbe a polícia de subir morro e combater o tráfico de drogas, a gente já teve um exemplo em 1982 que Brizola proibiu a polícia de subir os morros no Rio de Janeiro. O que aconteceu? A criminalidade disparou. Olha, eu vejo com muita preocupação, e digo até que com medo, esse ativismo judicial. Ontem, o ministro Lewandowski votou a favor da obrigatoriedade da vacina. Há um lobby já muito grande, está havendo agora nesse momento um lobby muito grande das empresas de aviação, querendo que só embarquem passageiros que tenham a carteira de vacinação e que tenham sido vacinados contra a Covid. Olha, a gente chega a um nível de autoritarismo muito, muito, muito perigoso. Sobre isso, o professor Verícius vai falar agora também um pouquinho, logo em seguida, depois dos nossos comerciais, que eu preciso pedir agora. Serão só 2 minutos, fiquem conosco. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380.
Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, estamos de volta e vamos iniciar a nossa entrevista com o professor Fábio Verícius, a quem a senhora e o senhor já o conhecem muito bem, já teve diversas vezes aqui no nosso programa. Professor Fábio, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao programa. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Eu queria, de início, que o senhor comentasse um pouquinho a respeito desse exagerado e exacerbado ativismo judicial que nós estamos vivendo nesse momento, que, conforme eu falei no bloco anterior, me preocupa e me dá até um certo medo. Em primeiro lugar, boa tarde, Bernardo, boa tarde, Petrópolis, boa tarde, Paraíba do Sul, boa tarde, Três Rios, minha cidade, a todos. Obrigado por estar aqui de novo. Essa situação do judiciário é uma hipertrofia de poder extremamente danosa à sociedade, sem sombra de dúvida. A estrutura de poder que nós vivenciamos, a divisão tripartite, executivo, legislativo e judiciário, foi montada no final dos anos 1600 por um pensador francês chamado Montesquieu, no seu livro O Espírito das Leis. E esses poderes deveriam ser harmônicos e equivalentes. Bom, isso na verdade nunca aconteceu, ou muito poucas vezes aconteceu. Talvez o único grande exemplo de república tripartite que nós tenhamos seja os Estados Unidos da América, mas eles têm uma história toda montada para que fosse daquele jeito. Hoje já não está funcionando. Percebemos que há problemas sérios no poder nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, na verdade, nunca funcionou, porque não é o nosso estilo. Nós aqui em Petrópolis sabemos muito bem disso. O Brasil nasceu como um império. A alma do brasileiro, a alma do país, foi montada por Bonifácio como uma alma imperial. O Brasil espera que o governante faça, mas o governante não consegue fazer. Por quê? Porque no meio do caminho houve um golpe de Estado absolutamente desproposital, que foi o 15 de novembro de 1889. Não, eu não sou monarquista, mas aquilo foi um golpe de Estado, em que transformaram um império funcional e municipalista em uma república absolutamente atrofiada. Legislativo, judiciário e executivo nunca, em verdade, se entenderam muito. O Brasil andou e cresceu, no período da República, em dois momentos: Getúlio e regime militar. Nos outros períodos, um amaranhado de brigas políticas absolutamente envolvidas por interesses próprios, pessoais, que é o que nós temos hoje. Existe uma hipertrofia do Poder Judiciário hoje que legisla junto com ou apesar do Legislativo e executa apesar do Executivo. Não deixa o Legislativo legislar e não deixa o presidente governar. Fica muito difícil. E olhe que mesmo com toda essa situação, o governo federal tem feito um excelente trabalho, tanto na economia quanto na condução dos problemas do Covid. Mas existe uma hipertrofia e, como você disse, é uma situação extremamente delicada, onde um juiz que não está preparado para fazer a execução de um projeto se arvora de todo poderoso e impede que a polícia combata o crime. Ou impede que uma pessoa entre numa cidade. Ou exige que uma pessoa seja presa por não estar usando uma máscara. É absurdo. Isso não é democrático, isso não é
civilizatório, isso não é civilizado, isso não é sequer possível. Em algum momento, o Legislativo e o Executivo vão precisar trazer o Judiciário ao bom senso, que a impressão que nós temos é que perderam completamente o bom senso. Olha, professor, eu concordo com as suas palavras, apenas acrescento aqui algumas informações ao que o senhor falou, até porque eu acho que são pertinentes nesse caso. Montesquieu, ele faleceu em 1755. Ele não chegou a ver a Revolução Francesa de 1789. Revolução essa que abraçou as ideias de Montesquieu, principalmente do seu livro O Espírito das Leis. Ele era contra o absolutismo real, né? Motivo, inclusive, ou principal motivo da Revolução Francesa. E ele queria liberdade, igualdade e fraternidade, que são os lemas hoje do povo francês, da história da França. Quando ele criou esse modelo tripartite de executivo, legislativo e judiciário, ele pensou em algo equilibrado, harmônico, onde um poder não se sobrepusesse a outro poder. Nenhum poder poderia ser superior ao outro, porque haveria uma dinâmica de pesos e contrapesos para haver esse equilíbrio. Correto. Curiosamente, ele não previu que quando um poder se torna mais fraco, vem um outro poder e ocupa o espaço daquele poder. E é o que nós estamos vendo hoje, como o senhor muito bem falou, não deu certo esse sistema no Brasil e não está dando certo por conta de toda uma herança que temos, né? Herança de pensamento, de postura e de visão política. Mas nós temos uma coisa aqui, que o senhor disse que em parte isso deu certo nos Estados Unidos e não deu aqui. Aqui a gente vive uma política do patrimonialismo e não do institucionalismo. O que significa dizer que enquanto tivermos políticos patrimonialistas, políticos que só olham o seu próprio bolso, Verdade. que não têm o menor interesse pelo Verdade. povo, a gente não vai conseguir ter um equilíbrio e um poder mais forte vem e se sobrepõe, e isso me dá medo e isso me assusta. Porque o grande problema do Montesquieu, que foi também o grande problema da Revolução Francesa, em um dos lemas, é o igualdade. Não existe igualdade, porque Não. nós somos indivíduos diferentes. Nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, somos 8 bilhões de indivíduos diferentes. E pessoas pensam e agem de forma diferente. O equilíbrio entre os poderes, ele depende muito da ação das pessoas. Quando uma ação que comanda ou lidera um dos poderes não estiver agindo no mesmo nível da ação do outro, haverá um decréscimo. E o universo, a existência, odeia o vácuo. Principalmente vácuo de poder. Se há um vácuo de poder em um dos poderes, o outro vai suplantá-lo. Isso, Montesquieu não pensou nisso. Não. O poder é feito por homens, e homens são diferentes e falhos. Olha, a gente está vendo também governadores se arvorarem, crescerem e mostrarem seu autoritarismo nesse momento. Verdade. Vamos a alguns exemplos. O caso de Dória em São Paulo, que é o exemplo mais gritante que nós temos. As posições do Dória para confrontar o governo Bolsonaro, e a única intenção é essa, Verdade. é partir para o confronto, já pensando em 2022, as posições do Dória também são assustadoras. E eu não sei se as pessoas estão se apercebendo dessa proximidade danosa do Dória com a China. Aliás, eu li um dado muito interessante hoje pela manhã. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, prevê que vai haver uma recessão no mundo, em todos os países, na casa de menos 5% do PIB. A China vai crescer 2%. A China vai crescer 2%. 2%, Com pandemia, ela criou a pandemia. Exatamente. E vai crescer 2%. Aí que nos leva a pensar o seguinte, cara, tem caroço nesse angu, é óbvio. Basta você usar um raciocínio com a China. 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Eles criaram a doença. Teve até agora, parece que 4 mil mortes. 4 mil e poucas mortes, exatamente. Espera aí, qual é o milagre?
Qual é o milagre? É, Deus virou chinês, deixou de ser brasileiro? tem muita coisa estranha por baixo dos panos, muita coisa escusa e escondida. Quando você tem uma vacina que foi fabricada em abril, Exato. abril. Ah, não, Exato. mas era uma vacina de teste. Peraí. A vacina foi fabricada em abril. E tem um protocolo de intenções de compra com o governo de São Paulo de pouco depois do carnaval. Exatamente. Exatamente. Sem saber a extensão da pandemia. Isso soa, pelo menos para mim, muito estranho e muito esquisito. E como é que nós sabemos que essa vacina foi feita em abril? Porque veio da China já a caixinha da vacina, Em escrito português. em português perfeito, com data de fabricação abril de 2020. A tal da pandemia não tinha nem se alastrado ainda. Foi perto do carnaval. Eles já tinham a vacina pronta e o Instituto Butantan já tem esta caixinha com data de abril, escrita em português do Brasil, não é português de Portugal. Desculpa, mas eu não sou tão burro assim. Não, Eu não sou tão burro assim. eu quero continuar esse assunto da vacina chinesa e das vacinas em geral contra a Covid, mas eu preciso pedir um bloco comercial. Serão só 2 minutos. Fiquem conosco, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Muito bem, retornamos. Estamos conversando com o professor Fábio Verícius a respeito dos nossos acontecimentos de momento. Eu queria pedir desculpas à senhora e ao senhor. Esse barulho que estão escutando aqui no fundo é por conta da obra aqui do supermercado Extra, que está acontecendo aqui na Travessa Vereador Prudente de Aguiar, e a obra é nossa vizinha. A janela aqui da ilha de edição, a janela do estúdio aqui, dá justamente para essa obra. Então, esse pequeno ruído de fundo aqui, eu peço que a senhora e o senhor desconsiderem. Mas, professor, voltando ao nosso assunto da vacina, sabe? Eu digo o seguinte. Em primeiro lugar, nós não temos uma aplicabilidade nos testes em um número condizente com uma tranquilidade. A vacina mais testada, ela foi testada em 10 mil pessoas. As demais em 5 mil, 3 mil, etc. e tal. Os laudos não são conclusivos. A eficácia fica sempre entre 90% e 97%. É verdade. Não existe estudos de efeitos colaterais. Nós sabemos que, no passado, a ciência, a medicina, até mesmo a matemática e a física erraram muito. Quando um laboratório como o Pfizer, que faz um contrato de venda para fornecimento das vacinas, e não se responsabiliza, Exatamente, não se responsabiliza Por pelos efeitos efeitos colaterais colaterais. da vacina, opa,
precisamos, sim, ter bom senso, equilíbrio e ter um pé atrás. Você imagina, então, transpondo, para que a senhora e o senhor entenda, vamos transpor isso para um engenheiro. O engenheiro vai construir um viaduto e diz, olha, eu não tenho responsabilidade se o viaduto cair. Opa, para, vamos parar tudo. Não há garantias nenhuma. Eu não sou negacionista, eu não estou contra a vacina. Eu estou questionando questões não respondidas. E questões muito importantes. Muito importantes. Entendeu? Não é que eu dizer, você é contra a vacina. Não, pelo amor de Deus, eu quero mais que a vacina aconteça amanhã. Claro. Mas eu quero garantias de resultado. E ninguém pode me dar garantias de resultado na medida em que a FDA, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que é o órgão que é a Anvisa deles lá, a toque de caixa e às pressas aprovou a vacina sem estudos. Comente isso aí, professor. Sendo que a própria direção da FDA já foi questionada há muito tempo sobre a sua lisura sobre esse processo. Existem muitas dúvidas a respeito da direção da FDA pela primeira vez na história. Muitas coisas estão acontecendo nos Estados Unidos da América pela primeira vez na sua história. Eu tenho falado muito em palestra que aqueles Estados Unidos que nós conhecemos, até Reagan, talvez até Bush pai, era o nosso Estados Unidos. Agora existe um outro. É uma nação totalmente diferente. Muito do que está acontecendo hoje, as acusações de fraude na eleição, a polarização da nação, dúvidas sobre o procedimento técnico da FDA, é a primeira vez na história, a ponto de que o Trump não sabe nem se vai passar o comando para o Biden no dia 20. Pode ser que a gente tenha uma transmissão sem um presidente passando pelo outro. Então, é outra nação, muito parecida com o Brasil, infelizmente. Tá? Essa situação da vacina, nós temos 4 vacinas hoje no planeta. A vacina norte-americana da Pfizer, que não se responsabiliza por efeitos colaterais. É mais ou menos o seguinte, vá na farmácia, compra um remédio para dor de cabeça, mas se ele te der câncer de estômago, o problema é teu. É isso que eles estão dizendo. A de Oxford, que deu problema na Inglaterra. A própria Inglaterra não usou a vacina de Oxford, usou a Pfizer norte-americana. A da Rússia, que até o momento que a gente saiba está andando muito bem. Parece que o máximo de efeito colateral que aconteceu foi dor de cabeça em algumas pessoas. E a da China, que, como a gente acabou de falar aqui, poxa, foi feita em abril. Já tem quase um ano dessa vacina. Então, vamos falar de remédios. Para você lançar um remédio no mercado... Não são 4, não, na realidade são 6. Tem mais duas? Tem a da Moderna e tem a da Johnson. Mas a Johnson está sendo... A Dona e a da Moderna estão sendo feitas em parceria com outras duas. Eu digo As 4 que estão dominando o mercado são essas mas 4. nenhuma delas ainda... A gente chegou onde eu falei no início, a gente não tem ainda resultados que possam ser avalizados. Não há tempo de estudo. Não tem. Não tem tempo de estudo. Para você lançar um remédio no mercado, você passa anos fazendo os estudos de efeito colateral, de efeito do DNA e de possibilidade de efeito futuro. Porque pode ser que você tome um remédio hoje e ele vai te dar problema daqui a 20 anos. Pode ser que uma criança tome o remédio hoje e daqui a 15 anos ela não consiga ter filhos. Existe uma gama de possibilidades que a indústria farmacêutica sabe e sabe fazer. Mas não há tempo para isso. Inclusive, a propósito disso, isso lembra bem o que aconteceu com a talidomida. Talidomida, grande exemplo. Que foi inventada em 1953, para enjoos, etc. e tal. Enjoo de grávida. Que a partir da década de 60 começou a mostrar seus efeitos colaterais, não nas mães, mas sim nos fetos. Nos filhos, exatamente. Que nasciam com problemas sérios, nos membros, principalmente nos membros superiores. Sem braço, com o braço grudado no corpo. Exatamente. Basta fazer uma pesquisa na internet. A talidomida também foi usada de forma errada. Quando eu digo que a ciência erra muito também, a medicina, todas as ciências. Todas. Porque a ciência, o que é? A ciência é a busca pela verdade. Busca pela verdade, não é a verdade. A verdade absoluta não existe em nada. Em nenhum momento da vida humana a gente pode afirmar que existe a verdade absoluta. A ciência sempre usou muito do empirismo. E isso é uma coisa boa por um lado, mas também perigosa pelo outro lado. Eu acho tudo isso muito interessante. A ciência, ela trabalha com o tentativa e erro. Sim. Tentativa e erro, tentativa e erro. O problema é que agora as cobaias do erro serão a população. Porque não houve tempo suficiente para fazer todos os testes necessários.
Então, a Rússia já está sendo vacinada, a China já está sendo vacinada, a Inglaterra já está sendo vacinada, alguns países árabes serão vacinados. O Brasil, o governo ontem avisou que vai levar 16 meses para vacinar a população inteira. Está se discutindo se será obrigatório, se não será obrigatório. Eu nunca tive problema nenhum com vacina, pelo contrário, tomei todas. Meu filho tem 12 anos de idade, está com a cadernetinha dele completa, tomou todas. O problema não é você tomar ou não tomar uma vacina. O problema é, essa vacina tem efeito? E qual é o efeito ruim da vacina? O que vai acontecer lá na frente? Já foram feitos todos os estudos? Alguém está garantindo? Ninguém está garantindo. E se a Pfizer, que é uma produtora, diz, toma, mas eu não me responsabilizo. Pelo amor de Deus, que é isso? Olha, o assunto é bastante sério. Eu espero que a senhora e o senhor estejam conosco aqui pensando a respeito, analisando o que nós estamos conversando aqui, sabe? Mas eu preciso, no próximo bloco, entrar num aspecto político, saindo fora da vacina agora, num aspecto político muito interessante, e os efeitos da derrota do Trump nos Estados Unidos e o que isso poderá acarretar para o Brasil em termos de reflexos. Fiquem conosco, serão só 2 minutos, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Ok, retornamos e estamos de volta e estamos entrevistando o professor Fábio Verícios. Professor, eu no bloco anterior, encerrando o bloco anterior, eu disse que eu gostaria de conversar um pouco com o senhor a respeito dos reflexos da derrota do Trump para o Biden nos Estados Unidos e o que isso pode refletir na política brasileira e para 2022, na eleição ou na reeleição de Bolsonaro. Até porque está bastante claro nesse quadro, pelo menos para mim está bastante claro, que o governo Biden vai depender muito dele vencer ou não e ter a maioria no Senado. Verdade. Se ele não obtiver a maioria no Senado americano, ele vai ser, conforme o senhor mesmo falou, um Obama 2. Né? Obama o retorno. Né? Porque vai ficar de mãos e pés atados, não vai conseguir governar, o que seria bom para o Brasil, diga-se de passagem. Não, o ideal seria muito bom, seria muito bom para o Brasil. Seria ideal. Mas eu queria que o senhor comentasse isso sobre esses dois aspectos. Ele conseguindo a maioria no Senado e ele não conseguindo a maioria no Senado, como ficaria, perdão senhora, como ficaria a nossa situação face aos Estados Unidos e também os reflexos políticos que poderão advir dessa situação. Duas análises rápidas. A primeira é norte-americana. Em 1989, cai o Muro de Berlim. Em 1991, desmonta a União Soviética. Nós temos uma megapotência no mundo nos anos 1990, que são os Estados Unidos da América, que é, na verdade, os Estados Unidos da América.
há um renascimento da Rússia com Vladimir Putin. E esse renascimento é exponencial. E aí nós temos o surgimento da China como megapotência e agora o surgimento da Índia. Está faltando o quarto, que somos nós, até o momento. Os Estados Unidos da América foram governados por grupos distintos depois de Reagan. A família Bush, por 2 vezes, Bill Clinton e depois o prelado de Bill Clinton, o Barack Obama. Joe Biden era o vice-presidente de Barack Obama. Como historiador, eu posso afirmar para vocês, nunca na história da humanidade uma superpotência perdeu tanto poder em tão pouco tempo quanto nos 8 anos de Barack Obama. Os 8 anos de Barack Obama foram os melhores anos para Vladimir Putin na Rússia e para o governo chinês, seja com Hu Jintao, seja com Xi Jinping. Ali os dois recuperaram todo o poder que já haviam perdido e ainda ganharam mais. Biden pode ser um Obama 2. Se ele perder a votação no Senado, ele não consegue governar. Se ele ganhar a votação no Senado, ele governa. De qualquer forma, será um governo fraco, porque a população norte-americana está profundamente polarizada. Essa madrugada eu vi índices nos Estados Unidos de credibilidade nas eleições. 47% dos americanos não acreditam na lisura das eleições, ou seja, acreditam que houve fraude. A sociedade norte-americana está dividida e polarizada. Biden vai fazer o governo do Partido Democrata, ou seja, o mesmo que Obama fez, o mesmo que Bill Clinton fez. A crise de 2009 foi culpa da administração Clinton, dos anos 90. O que nós estamos passando por hoje é culpa da administração Obama. A mesma coisa. Biden não é diferente. A equipe de Biden é a mesma do Obama. Ele trouxe todos os nomes do Obama para dentro do governo. E Biden tem, nas Américas, um objetivo claro e absoluto: derrubar Bolsonaro. É a bola da vez. Eles têm que derrubar Bolsonaro em 22. A mídia brasileira e a mídia estrangeira no Brasil, TVs estrangeiras no Brasil, já estão abertamente em campanha. Apoiando fulano aqui, apoiando fulano ali. Basta vocês entenderem o que eles estão falando, o que eles estão escrevendo e o que eles não estão falando, mas induzindo. Já começou a campanha para 22 e o objetivo é todos contra Bolsonaro. Ele virou a bola da vez. Se Biden perder o Senado, ele não governa, o que é bom para nós. Nós agora vamos entrar em um novo atrito com os Estados Unidos. Estamos assinando acordos com a China de exportação de milho, que vai transformar pela primeira vez na história o Brasil no maior exportador de milho do planeta. Nós vamos suplantar os Estados Unidos, coisa que nunca aconteceu. Os americanos não vão gostar. Eles já perderam na soja, já perderam na carne, estão perdendo no algodão e vão perder no milho. É demais para eles. Vem represália para cima da gente. Depende muito mais agora da inteligência do governo brasileiro, da capacidade de mobilização do governo brasileiro e de algumas pessoas em Brasília ficarem de boca fechada, pelo amor de Deus, né? Está na hora de alguém calar a boca, de trabalhar. Há 2 anos eu falei aqui nesse programa que o presidente Bolsonaro montou uma equipe de primeira, que eu não via uma equipe tão boa dessa desde a época do regime militar, talvez desde a época de Getúlio. E a equipe realmente é boa. Nossa ministra da Agricultura é de primeira grandeza. Nossa ministra de Infraestrutura é de primeira grandeza. Nosso ministro do Meio Ambiente é de primeira grandeza. Prova disso é que a mídia o odeia. O odeia, porque ele está botando ordem na Amazônia. Algumas pessoas de segundo escalão do governo, o próprio Guedes, são de primeiríssima grandeza e estão fazendo um bom trabalho. Tanto que a própria OCDE, o FMI e o Banco Mundial já disseram que o Brasil foi a melhor nação do Ocidente na administração da crise do Covid. Nós vamos perder ranking, com certeza, mas não será tanto quanto de outras nações. Nós conseguimos trabalhar essa situação econômica, os nossos números não são tão ruins quanto disseram no começo do ano que seriam. E as projeções para 21, se o governo Biden não nos atrapalhar, são boas, são de crescimento. Por quê? Pelo bom trabalho feito pela agricultura, pela infraestrutura e pelo pessoal da economia. Mesmo com aquela hipertrofia do judiciário que nós falamos aqui, que atrapalha muito mais do que ajuda e cria uma instabilidade jurídica imensa, e mesmo com os problemas naturais e comuns que nós temos com o nosso legislativo, que mais atrapalha do que ajuda também. O governo tem feito um bom trabalho.
Biden pode nos atrapalhar? Pode. Até porque ele vai se aliar naturalmente com o pessoal da Europa, Merkel, Sarkozy, Macron, aquela turma toda que é contrário ao Brasil. E eles são contrários ao Brasil não porque eles não gostam do Brasil, é porque nós estamos tirando o mercado deles. Toda a agricultura europeia é subsidiada. Significa o seguinte, você tem uma horta em casa, o governo te dá um dinheiro. Você tem uma vaquinha no teu sítio, o governo te dá um dinheiro. Você tem um porco em casa, o governo te dá um dinheiro. Você tem 2 galinhas botando ovo, o governo te dá o dinheiro. No Brasil, não. A nossa agricultura ela é funcional. Nós hoje produzimos melhor, com melhor qualidade, usando muito menos espaço e com maior quantidade. E conseguimos distribuir até pelo problema da nossa infraestrutura, que ainda é muito tacanha, precisa melhorar muito para baratear o nosso produto, conseguimos distribuir para o planeta inteiro. O país pode realmente se tornar o celeiro do planeta. E sem comida ninguém vive. É por isso que a França briga tanto com a gente. Estão queimando a Amazônia, estão queimando a Amazônia. Não estamos, não. Não estamos, não. A Amazônia está lá inteira. Existe problema? Existe. Mas não é essa tragédia toda. A floresta do Congo queimou muito mais do que a Amazônia. Os incêndios na Austrália são muito maiores do que a Amazônia. Mas isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Entendeu? Então, é uma mídia totalmente contrária ao Brasil, um poder europeu na União Europeia totalmente contrário ao Brasil, que vai naturalmente se aliar ao Biden. E isso pode ser um problema para a gente, desde que o Biden governe. O que existem muitas lacunas, muitos pontos de interrogação. De uma coisa nós sabemos, Rússia e China vão crescer e vão angariar poder, com certeza, porque eles têm lideranças claras, objetivos claros, sabem o que querem e não vão sair da rota. E convenhamos, gente, Vladimir Putin é hoje o único estadista verdadeiro no planeta. O homem não brinca e não erra. É impressionante. Olha, professor, em cima do que o senhor está comentando agora, algumas coisas me chamam a atenção. Eu não acho ruim de forma nenhuma nós sermos campeões mundiais de exportação de produtos agrícolas, ou seja, de produtos primários, e não termos uma exportação forte em produtos secundários. Eu até lembro um exemplo, tem um vanádio que é explorado aqui na Bahia, né? E recentemente a empresa que explora vanádio aqui na Bahia, ela abriu uma filial nos Estados Unidos e todo o vanádio está sendo exportado para os Estados Unidos para fazerem baterias de longa duração. Por que não fazem aqui? Porque não temos tecnologia. Por que não temos tecnologia? Porque nunca interessou ao governo desenvolver esse tipo de tecnologia, tecnologia de ponta, e investir em tecnologia de ponta no Brasil. Agora, nesse momento, temos algumas pesquisas que muitos cérebros se evadiram do país, foram morar no exterior. Mas agora temos algumas pesquisas bem interessantes aqui no Brasil, pesquisas essas de ponta. Até eu estava olhando esses dias, lendo um artigo sobre a Universidade do Ceará, de Fortaleza. Eu vi que tem alguns trabalhos sendo realizados lá na área científica e não na área agrotécnica. Muito interessantes e trabalhos de ponta. Eu acho que quando o senhor diz que os Estados Unidos, melhor, quando a Rússia, a Índia estão numa evolução, o Brasil tem tudo para chegar nessa evolução também. Concordo. Precisa um pouquinho de vontade política, mas principalmente precisa que o governo bata mais forte nessa imprensa ideológica, que é uma imprensa que só puxa para baixo. E que muito bem, conforme o senhor lembrou, já está em campanha para 2022. Já começou. Perdão, abertamente. Para derrubar o Bolsonaro. E é uma campanha aberta. Eu acompanho o site O Antagonista, né, que é uma plataforma de internet. O Antagonista faz a campanha do ex-juiz Faz a campanha do Moro. Tranquilamente, abertamente. Até que ponto um novo nome que dizem teoricamente de centro, na verdade nós sabemos que não é, que a origem do Moro é PSDB. PSDB nunca foi de centro. Não, sempre foi esquerda. Sempre foi esquerda. Sempre foi esquerda, né? Desde Fernando Henrique, né, que é o grande articulista do PSDB. Aí quando começa esse tipo de campanha para Huck, Moro, Dória,
Gente, vamos olhar com parcimônia, com cuidados e com comedimento o que a nossa imprensa está fazendo nesse momento. É uma imprensa aparelhada pela esquerda? Sim. Tivemos 25 anos de esquerda no poder, que aparelhou as universidades, que os professores hoje têm um forte viés ideológico de esquerda em todas as universidades. E vamos levar mais 20 ou 25 anos para modificar esse status quo de pensamento? No mínimo. Né? Então, é olhar o que nós estamos lendo, o que estamos assistindo, com certo distanciamento. Né? Professor, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Vamos retornar a esse assunto. Serão só 2 minutos. Fiquem conosco, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta, estamos batendo um papo aqui com o professor Fábio Verícios, historiador, pessoa que eu tenho certeza que a senhora e o senhor que acompanham meu programa já o conhecem e gostam dele. Porque toda vez que eu faço um programa com o professor Fábio, quando eu sou parado na rua, eu digo, programa legal, hein? Gosto muito daquele professor e tal. Né? Professor, não, é sério, é sério. Sabe que tem certos convidados aqui que repercutem mais do que outros. Não sem fazer nenhuma... Sim, sem apologia, sem crítica. Não, sem nada. Parece que claro. Há um comentário maior, né, toda vez que o senhor vem aqui. Obrigado. Fico contente com essa empatia. Não, isso é muito bom. Olha, eu fiquei 6 meses afastado da televisão por conta da Justiça Eleitoral. Retornei na semana passada e estava dizendo, olha, fazer televisão me dá um prazer muito grande. Eu gosto. Agora, em fevereiro, serão 13 anos de televisão. Olha. É um bom espaço de tempo. A prova disso é o seguinte, eu não tenho script aqui no programa, tá? Não tem... nem combinamos nada antes. Não tem combinação, é um bate-papo, conversar para que a senhora e o senhor possam fazer o seu juízo de valor. Enfim, é uma coisa assim muito espontânea, muito tranquila, eu gosto de deixar os meus convidados muito à vontade. A opinião deles eu não discuto, eu deixo todo mundo se manifestar da forma que quiser. Então, eu acho que isso é importante, na medida em que gera uma credibilidade maior ao programa, porque nós não estamos dentro da caixinha, sabe? Verdade. A gente discute. Eu não sou dono da verdade, nem quero ser dono da verdade, não existe dono da verdade. Aquilo que nós falamos na Revolução Francesa, igualdade, inexistente. Não tem. Indivíduos diferentes. Eu digo o seguinte, eu não sou nem crítico, eu gosto de olhar as situações, analisar as situações, fazer o meu juízo pessoal de valor em cima de cada situação, mas não vou criticar A, B, C, D, se está certo, se está errado.
Aliás, a gente estava agora aqui no intervalo, então eu vou fazer uma confissão para a senhora e para o senhor. Nós estávamos aqui agora no intervalo e o professor Fábio me perguntou a respeito do julgamento da ação do Rubens Bom Tempo, da elegibilidade ou não do Rubens Bom Tempo no Tribunal Superior Eleitoral, que tem que acontecer até o dia 18, ou seja, até amanhã e é o último dia, para a diplomação, né? Ou não. E ele me perguntou, o que você acha? E eu falei, olha, professor, eu tenho um sentimento particular e pessoal meu. Pessoal. Não é um sentimento jurídico de que o Bom Tempo tem razão ou não tem razão. Eu tenho um sentimento pessoal favorável ao Bom Tempo. Mas esse é um sentimento meu, que se me perguntar qual que vai ser o resultado, eu digo, olha, hoje no momento, como ninguém tem bola de cristal, é 50% a 50%. Ah, mas ele só tem 10% de chance, eu tenho 20% de chance, eu tenho 80% de chance. Ninguém pode dizer isso. Ninguém. Nós temos que aguardar o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral ou não. Né? Até pelo caso da politização do judiciário que nós conversamos no primeiro bloco. Exatamente. Ninguém pode dizer nada. Hoje de manhã, o Lidinberg Farias conseguiu por 6-1 a elegibilidade e vai se tornar vereador, vai ser diplomado amanhã como vereador no Rio de Janeiro, apesar de todos os problemas que ele teve em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, isso. Bom, mas enfim... Mas voltando para a nossa vaca fria aqui, exatamente. Você estava falando da questão da agricultura brasileira e da falta dos projetos secundários e terciários, né? É verdade, mas nós temos que lembrar uma coisa, principalmente as pessoas que têm mais de 50 anos. Na época do regime militar, nós tínhamos o terceiro ou quarto, dependendo da visão, parque industrial do planeta. Foi desmontado. Foi desmontado. Por quem? Pela Nova República, pelos que vieram depois. Nós tínhamos pesquisa de ponta nas nossas universidades, pesquisas aeroespaciais, pesquisas de defesa. Nós chegamos em 1980 a montar o blindado mais sofisticado do planeta, que é o Osório. Ali no Museu Cordilhares, no Rio de Janeiro, tem um deles. O blindado foi tão bom, com tecnologia nacional, toda a tecnologia embarcada nele era brasileira, feita pela Ingesa, em Itajubá. O blindado era tão bom que num teste na Arábia Saudita, ele derrotou sozinho os blindados soviéticos na época e os norte-americanos. Os americanos interviram na hora para quebrar a Ingesa e conseguiram. Nós tínhamos uma Samsung no Brasil, que era a Gradiente. A Gradiente na época era muito superior à Samsung em todos os aspectos. Nós tínhamos uma LG no Brasil, que era a Polivox. Era muito superior à LG em todos os aspectos. Começamos a montar uma indústria automobilística, que era a Gurgel. Tá bom, o carro era ruim? Era, mas foi o primeiro que foi montado. O primeiro carro que o Porsche fez também foi uma porcaria. O primeiro carro que o Mercedes fez, Mercedes é o nome da filha dele, né? Também era uma porcaria. Você tem que dar vazão à coisa. Nada funcionou. E a Embraer só se tornou esse gigante porque foi privatizada. Porque senão a Nova República teria destruído. Nossas universidades na época não eram ideologizadas. Eu ainda consegui pegar, eu sou formado pela UERJ, uma UERJ sem ideologia. Hoje as universidades brasileiras, elas são ideológicas e doutrinárias. Só, mais nada. Esquece a tecnicidade. Se for para humanas, então, pelo amor de Deus, você senta e chora com a qualidade do nível que estão ensinando os nossos alunos. Porque é basicamente ideologia e doutrina. E o aluno sai de lá lobotomizado e nem sabe o que aconteceu. Ele sai de lá pronto para votar no Boulos. É isso que eles querem. É isso que eles querem, mais nada. Então nós tínhamos sim toda a capacidade para nos tornarmos, e existe uma visão de pensamento, porque muito do fim do regime militar, da forma abrupta que foi feita por ordem dos Estados Unidos. Nós sabemos disso. E muita dessa visão é exatamente para impedir que o Brasil fizesse o salto de qualidade para a superpotencialização, que seria a energia nuclear. O controle total da energia nuclear, que nós só estamos conseguindo agora por causa de uma briga imensa do governo Bolsonaro e do apoio da Marinha. Só agora que nós estamos conseguindo isso. Então, tinha que se impedir o Brasil de se tornar uma potência completa. Conseguiram. E a Nova República nos trouxe essa situação. Quando eu faço palestras e eu mostro a situação dos BRICS, é muito clara a disfunção entre eles. BRIC é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos deixar a África do Sul do lado. Rússia, China e Índia
são potências econômicas. Rússia, China e Índia são potências industriais. Rússia, China e Índia são potências tecnológicas. Rússia, China e Índia são potências nucleares. O Brasil é alguma coisa disso? Não, nada. É para se pensar. Por quê? Porque todo o processo de crescimento do Brasil, que começa lá no Império, tem um ímpeto com Getúlio e desabrocha com o regime militar, é solapado pela Nova República. A Nova República não fez mais nada além de inflação, politicagem e atos de corrupção. Essa é a verdade. Se você pegar de 1985 para cá, gente, eu nasci em 62, eu sei o que eu estou falando. Se você pegar de 85 para cá, essa nação andou para trás. Em todos os aspectos. Agora, com o governo Bolsonaro, começa a dar um respiro para tentar fazer alguma coisa. Está fazendo? Não. Por quê? Porque não dá tempo. É o que o Bernardo falou. As nossas universidades estão desaparelhadas. Quanto tempo nós vamos levar para consertar isso? 25, 30, 2 gerações. Solon, na Grécia Clássica, um dos legisladores de Atenas, dizia: são preciso 4 gerações para se construir uma grande nação. A primeira não faz nada. A segunda tenta consertar. A terceira remedia. A quarta está pronta para fazer algo. Nós estamos começando agora a desmontar toda a tragédia que foi feita por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma. E foi uma tremenda de uma tragédia o que aconteceu com esse país. Quem viu Petrópolis em 1980 e vê Petrópolis hoje, não acredita no que está vendo. E quem tem mais de 50 anos sabe do que eu estou falando. A qualidade da cidade decaiu de uma forma assustadora. E isso foi no país inteiro, não é só Petrópolis. Em todos os níveis. Há um filmezinho, você encontra esse filmezinho no YouTube, do Lula dizendo: bom mesmo era nos anos 70, porque sobrava emprego. Nos anos 70 o cara estava empregado na Volkswagen, a Mercedes queria tirar ele de qualquer jeito. O país não parava de crescer e todo mundo ganhava salário, salário bom. Em 1973, com 13 salários mínimos, você comprava um carro zero. Faz a comparação com hoje. Mas aí alguém vai dizer: mas nem todo mundo ganhava salário mínimo registrado em 73. Nem todo mundo ganha salário mínimo registrado hoje. Essa situação é uma situação da própria sociedade. Então nós temos que fazer um meia-culpa, entender o que aconteceu, para sabermos o que está acontecendo hoje. Mas como eu disse, o governo Bolsonaro, com todos os seus problemas, soube administrar bem 2020. 2021, se Biden não nos atrapalhar, é uma possibilidade. E com uma boa base de agricultura, nós podemos passar para o secundário e podemos passar para o terciário, voltar a ter uma boa base de indústria nacional para crescermos. Você falou do vanádio, né, que está sendo levado da Bahia para produzir a bateria lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Em Boston. A mesma coisa é com o nosso urânio. O nosso urânio é retirado aqui na Bahia e em outros locais, mandado para Poços de Caldas para fazer aquela pasta, o yellow cake, e depois é mandado para o Canadá para ser processado, para vir para a nossa centrífuga aqui em Angra dos Reis. Por que não é processado aqui? Nós sabemos fazer. A Marinha já está fazendo isso há um tempão. Parece que agora vamos passar a processá-lo aqui. E isso é tecnologia nacional, isso é conhecimento que fica aqui dentro e é dinheiro que deixa de lá para fora, dinheiro também que fica aqui dentro. Podemos até passar a ser exportador do produto para fins pacíficos. Então, é preciso entender que nós já estivemos num patamar muito superior ao que estamos hoje. Mas graças ao trabalho que foi feito, principalmente esse ano, é possível vislumbrar lá na frente alguma coisa. Vai depender do que acontecer em 2021 e 2022. Esses 2 anos são anos chaves, não apenas para nós, mas para o Ocidente inteiro. Porque, como eu disse, Rússia, Índia e China estão muito bem obrigados e não precisam do Ocidente para nada. Professor, eu vou lhe conceder agora 2 minutos para suas despedidas. Fique à vontade, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Os alertas que nós fizemos sobre a vacina não significa que nós somos contra a vacinação. Não é isso. Não, de forma nenhuma. O que nós queremos é uma garantia das empresas de que essas vacinas foram realmente testadas à exaustão e que não darão efeitos colaterais, nem imediatos e nem futuros, porque os efeitos podem ser de longo prazo. Quanto à nossa cidade, bom, vamos ver o que vai acontecer amanhã com o TSE, se nós teremos prefeito ou teremos um terceiro turno, e vamos torcer para que Petrópolis ache uma saída para essa situação caótica em que ela está. Falando para Três Rios já encontrou sua saída.
houve uma renovação na Câmara, houve uma renovação na Prefeitura, vamos torcer para que tudo dê certo. De mim, então, que sou três-riense, torço muito para que Três Rios siga seu caminho de engrandecimento e que Petrópolis reencontre a sua vocação, porque Petrópolis tem vocações, tem capacitações e tem condições. Quanto ao país, não está perdido, pelo contrário. Estamos numa situação estável, podemos melhorar muito, não podemos abaixar a cabeça e torcer muito para que haja inteligência em Brasília, o suficiente para aguentar as pedradas que vêm de fora. E que Papai do Céu proteja o Ocidente, porque está complicado. Bom Natal e um excelente Ano Novo a todos. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço novamente e muito a sua vinda aqui, a sua presença. Espero que a senhora e o senhor tenham gostado do nosso bate-papo aqui de hoje, que tenha servido, ou que possa servir para uma reflexão, que é o mais importante. Conforme o professor falou, e eu quero deixar bem claro da minha parte, eu não sou contra a vacina, eu não sou negacionista. Eu tenho, sim, as minhas dúvidas, algumas questões que a mim não foram respondidas. Apenas isso. E essas questões eu tentei deixar bem claro aqui hoje. Eu quero que o mais breve possível tenhamos uma vacina eficaz, que essa vacina seja aplicada a toda a população. Não sei se o ministro Pazuello está correto em dizer que o Brasil precisa de 16 meses para vacinar todos os brasileiros. Eu acho que nós temos uma logística hoje melhor preparada. Esse tempo é um tempo que estimado, mas eu tenho certeza absoluta que será num espaço de tempo bem menor. E torço de todo o coração para que essa vacina não tenha nenhum efeito colateral. Eu não vou desejar ainda Feliz Natal para a senhora e para o senhor, porque dia 24, véspera de Natal, vamos ter um programa. E vamos estar ao vivo dia 24 aqui na próxima quinta-feira. Então, por enquanto, eu quero desejar à senhora e ao senhor uma boa semana. Um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Hoje eu trouxe um filho de Três Rios aqui, em homenagem à senhora e ao senhor. Eu quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Cláudia Raia, você por aqui? Sim, a Oral Unique é a minha clínica odontológica, aqui que eu cuido do meu sorriso. Para começar, dá uma olhada nessa clínica. Estrutura premium, consultórios modernos, centro cirúrgico, equipamentos de última geração. E ainda tem o melhor, o atendimento próximo e humanizado dos especialistas da Oral Unique. Já decidi, meu tratamento será aqui, na Oral Unique. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com